Outro olhar. A apresentação: Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Na semana do South Summit em Porto Alegre, o Outro Olhar vai justamente falar de tecnologia, infraestrutura, gestão de dados, mas tudo isso aplicado a um caso concreto, para além dos conceitos, como uma ideia que nasceu dentro de uma universidade se transforma em uma empresa que hoje já atende grandes concessionárias, companhias de rodovia e energia em todo o país. Porque organizar dados ainda é um dos principais gargalos das empresas. Então, muito se fala hoje de inovação, tecnologia, mas o outro olhar é para um caso concreto, o da empresa Cartado, que nasceu em 2017, como um projeto acadêmico, como eu disse, e hoje é uma sólida empresa de tecnologia aplicada a rodovias, energia e saneamento. Ela digitaliza operações de campo, integra informações e ajuda empresas a tomarem decisões com mais precisão e eficiência. Nós vamos entender um pouco disso. À frente dessa trajetória está Pedro Fornari, um dos fundadores e CEO da empresa, um jovem engenheiro que com seus sócios, parceiros e equipe transformou um problema real do mercado em uma solução que hoje já escala em todo o país. Bom dia, Pedro. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Kleber. Muito obrigado pelo convite também. É um prazer estar falando contigo hoje. Coisa boa. Ô Pedro, eu falei na abertura porque às vezes eu acho isso, sabe? Quando a gente fala de tecnologia, inovação, startup, que para vocês e para alguns de nós parece claro, para algumas pessoas acho que ainda parece grego, né? Que história mesmo é essa? Eu imagino que às vezes um voo, uma volta, deve te perguntar, tá, mas vem cá, o que mesmo a tua empresa faz? Não é um pouco isso às vezes, né? Pois e realmente não é tão simples de explicar, né? Mas quando a gente fala de inovação, tecnologia, startups, no final do dia a gente está tentando otimizar alguma coisa que já era feita, né? Que já existe ali no dia a dia, seja transformando de uma forma mais disruptiva, como foi o caso do Uber, do 99, né? Que mudou totalmente o formato de consumo de determinados produtos, ou de formas mais simplificadas, onde tu adiciona um pouco de tecnologia em determinado processo para que ele seja mais eficiente, né? No fundo, para facilitar a vida. Exatamente. Pra tornar mais eficiente. A ideia é que a gente acelere o processo para que as pessoas possam se preocupar com outras coisas, né? Que no dia a dia a gente já tem bastante coisa para se preocupar, então vamos tirando cada vez mais atividades que são repetitivas, que são manuais, que são dificultosas, né, para o usuário. Tudo que envolve algum tipo de dor, a gente está tentando resolver. É que tu explicou bem direitinho, né? Um jeito fácil e simples de inovação é isso, né? No final do dia a gente vai estar tentando fazer alguma coisa que incomoda a pessoa de um jeito que não passe a não incomodar mais ela, né? Que seja uma experiência melhor pro dia ou pra rotina. Meio mais barato também e mais eficiente, tudo também. E me conta um pouco então o que é a Cartado, para a gente começar, hoje a gente vai mergulhar nisso, né, num caso concreto de inovação. O que é a Cartado, como é que ela surgiu, a partir de que dores, como tu fala? Boa. A Cartado, tu já fez um breve resumo ali no começo que ficou muito bom, né, Kleber, mas trazendo um pouco mais pro dia a dia, vamos pensar, eu gosto de usar o exemplo da nossa própria casa, né? A gente precisa varrer o chão periodicamente, fazer algum tipo de limpeza, a gente precisa avaliar se o filtro do ar-condicionado está adequado ou não, enfim, inspecionar esse ar-condicionado, né? Trazer uma empresa para fazer isso. A gente precisa, para aqueles que têm uma piscina em casa, avaliar se o motor está adequado, fazer as manutenções periódicas e tudo mais. E quando a gente olha para um âmbito de infraestrutura, concessões de infraestrutura, daí a gente está falando aí das rodovias que são pedagiadas, né? Um tema que está bastante em alta aqui também. A gente está falando de usinas hidrelétricas, as companhias de saneamento, de distribuição de energia. Essas empresas elas precisam também garantir parâmetros de qualidade daqueles ativos. Ou seja, resumindo, uma rodovia ela não pode ter buraco. Uma rodovia ela não precisa ter as placas, né, a sinalização adequada para o local. E para fazer isso, ela tem um processo muito parecido com esse que eu comentei da nossa casa. Ela precisa inspecionar periodicamente esses ativos que eles chamam, né? Uma placa é um ativo, o pavimento é um ativo.
precisa fazer inspeções periodicamente e, com base nessas inspeções, fazer um plano de manutenção, transferir esse plano de manutenção para uma empresa que vai executar e averiguar se esses serviços foram executados da forma correta ou não. Quando a gente começou lá em 2017, o setor de engenharia civil, e daí a gente percebam que a gente está colocando inclusive toda a parte predial, né? Subir prédio, etc. Ele só perdia em digitalização, só ganhava em digitalização, ocupava a lanterna lá, né? Só ganhava de caça e pesca, do setor de caça e pesca. Exatamente. Não tinha chegado ainda no setor. Era muito fraco. E quando a gente olha especificamente para a engenharia civil de infraestrutura, que é esse cenário que a gente está comentando, era pior ainda, né? Então a gente vivenciou um local onde, para a pessoa notar que tinha um buraco na rodovia, por exemplo, ela precisava parar o carro no acostamento, escrever numa prancheta, andar até o próximo marco quilométrico, que são aquelas plaquinhas azuis, para saber onde ele estava, para poder informar isso depois, né? Anotar de novo e daí seguir o seu trajeto até encontrar um outro ponto, etc. Era no papelzinho. Papel, e o pior, depois ele tem que levar para o escritório, isso tem que ser passado para uma planilha, aí que vai se pensar em planejamento, passar para uma terceira. E talvez para outro papel. O processo da terceira também era em papel, né? Então, assim, a gente vai ter um fluxo de informações que nesse vai e vem de papel, caneta, transcreve informação, ele se perdia muito. Quer dizer, entre detectar o buraco e tampar o buraco era um processo burocrático, administrativo muito atrasado e demorado. Dentro do nosso mapeamento, essa informação de que desde que existe um buraco até tu resolver aquilo e averiguar que foi resolvido, tu vai passar pelo menos por 7, 8 pessoas. Né? E quando a gente faz isso tramitando papel, caneta, planilha de Excel, essa informação ela fica totalmente desestruturada. E a gente não está falando só de buracos, a gente está falando de... Hoje são aí na faixa de 8 mil a 10 mil eventos por mês em cada concessão de rodovia que são gerados em termos de manutenção. É tipo o quê? Tu desse uns exemplos aí. Buraco, placa, o que acontece numa rodovia, Pedro? Eles precisam garantir que a faixa de a grama no entorno esteja roçada, então eles precisam definir um planejamento, eles precisam averiguar se os sistemas de drenagem que vão garantir que a água esteja saindo do pavimento e não abra tanto buraco, esteja funcionando, não esteja obstruído, né? Eles vão precisar verificar se as obras de arte, as pontes, os viadutos, os túneis, eles estão com a estrutura suficientemente boas, né? Estruturalmente eficiente, né? E nesse sentido eles precisam fazer essas inspeções, fazer essas manutenções e vão gerando esses eventos que a gente comentou, né? Tem mais alguns, mas acho que esses são mais corriqueiros assim, pro público, né? E aí vocês enxergaram isso? Exatamente. A gente identificou que existia esse problema por meio de entrevistas, né? O projeto que a gente tinha inicialmente era para identificar buracos em vias públicas. A gente tinha uma ideia de colocar os sensores em caminhões de lixo, etc. Mas quando a gente começou a conversar com pessoas que poderiam ter esse problema, e isso é muito importante no processo de inovação, a gente precisa resolver problemas que existem de fato. Às vezes a gente tem uma ideia, acha que é uma baita ideia, mas aquilo lá não é uma ideia que resolve o problema de ninguém, né? Então a gente identificou que nas concessionárias isso era um problema relevante a ponto deles pagarem por aquilo, a ponto da solução ser escalável. E a partir disso a gente começou a desenvolver um software que apoia na coleta dessa informação. Então, os levantamentos que eu comentei ali, hoje eles conseguem fazer apertando um botãozinho, seja no celular ou seja um botão físico, né? A gente já integra com soluções que pegam essas informações por imagem também, por exemplo. Então, tem várias formas de identificar que esses problemas existem hoje. A partir dali, ele já manda para um sistema com informações padronizadas, banco de dados estruturados, para que isso possa ser utilizado para análise. E dentro desse sistema, que fica normalmente mais utilizado no computador, o pessoal consegue delegar as atividades de manutenção para as equipes que vão executar. Essas equipes recebem no app, registram que fizeram o reparo, colocam foto, colocam evidência, eles têm um mapa também para se apoiar nesse sentido, e a partir dali
essa informação volta para o escritório para que seja analisado os relatórios mensais, etc. Né? Eles conseguem Gera estatística, dados. Exatamente, consegue ter uma noção para que seja possível trabalhar de uma forma um pouco mais preventiva, né? Isso muda completamente a gestão, no caso concreto que a gente está vendo, uma rodovia, por exemplo. Total. Isso aconteceu no mercado mais industrial, quando a gente fala de indústrias químicas, indústrias têxteis, etc. É um negócio que aconteceu junto com a própria evolução do maquinário, né? Perfeito. E o pessoal começou a chamar isso numa terminologia que talvez você já tenha escutado, de indústria 4.0. Perfeito. O processo que a gente fez foi tentar migrar a infraestrutura para uma infraestrutura que tem uma manutenção 4.0 também, né? Então, trabalhar um pouco mais com sensoriamento, trabalhar com digitalização desses processos, fazer com que a análise de dados seja possível e, diga-se de passagem, vem em muito bom momento, porque com o avanço da inteligência artificial hoje, a gente consegue, os clientes que contrataram a ferramenta, né, hoje eles têm uma facilidade muito maior em aproveitar esse dado utilizando a inteligência artificial. Quem estava lá nas planilhas tem muito mais dificuldade de estruturar essa informação para jogar dentro do IA e trabalhar esse dado para Como é que a IA joga nesse jogo aí agora? O que isso significa também? Me dá um exemplo prático de como ela atua. Imagina que para você montar um planejamento de recuperação que eu digo manutenção ao longo do ano, né? A gente precisa identificar qual que é o investimento possível, né? Qual que é a verba disponível que os acionistas têm. A gente precisa identificar quais que são os pontos críticos, a gente precisa identificar quais que são os pontos de maior recorrência que vale a pena eventualmente eu fazer uma reformulação do projeto estrutural daquele local, né? Tentando trazer para o dia a dia, sei lá, uma curva onde acontecem muitos acidentes e acaba estragando uma defesa. Poxa, será que vale a pena eu colocar algum redutor de velocidade ou mudar o projeto daquela curva para que pare de acontecer esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso precisava ser feito em base de análise de planilhas, análise dos dados que estavam no sistema, criação de dashboards em ferramentas de BI, né? Hoje em dia, com o advento da IA, a gente consegue jogar integrar o nosso... No final do dia, você pode jogar informações já existentes ou, no nosso caso, integrar o banco de dados para que você consiga gerar essas análises de uma forma muito mais simples, em que eu posso quase que conversar com os ativos que eu estou trabalhando, né? Perfeitamente. Eu pergunto, qual que é o ativo que mais custa para mim ao longo do ano? Imagina. Né? Qual que é o... Estamos falando de mais velocidade de decisão. Muito mais velocidade, né? Muito mais velocidade. A gente consegue montar um plano de recuperação ou pelo menos uma sugestão de plano de recuperação que levaria 1 mês e meio, 2 meses para ser elaborado em coisas de 3 dias, né? Imagina. Trabalhando mesmo com interações com essa IA já, né? Claro. Um plano rápido, ela deve cuspir ali pra gente em questão de minutos, né? Mas a gente, claro, vai fazendo algumas iterações para melhorar esse planejamento. Né? Ô Pedro, e essa solução de vocês, eu quero entender um pouco a ascensão de vocês lá de 2017, foi, né? 17. Até agora. E essa solução de vocês, a gente falou muito de concessionárias de rodovias e concessionárias de saneamento. Está mais nessas concessionárias concedidas ou também em rodovias públicas já chegou? A gente optou por trabalhar principalmente com o mercado privado, né? Então, hoje, das aproximadamente 100 concessões que tem no Brasil, a gente atende 52, né? Crescemos de lá até aqui e no sentido de expandir mais mercado, a gente chega a atender algumas prestadoras de serviço que atendem DENIT, DR, etc., mas sempre via o terceirizado, no caso, né? Via algum ente privado. E a nossa expansão está voltada mais para o segmento de concessões, e daí não ficando só em rodovias, né? A gente tem trabalhado com empresas de energia, a gente tem trabalhado com empresas de saneamento. Justamente porque imagina de energia, poste caído, fio, tudo isso é um universo gigantesco, né? Exatamente. Hoje, inclusive, tem um problema recente que está muito em alta, parte por conta da situação que está acontecendo em São Paulo, né? Em que as empresas, as distribuidoras de energia, são agora obrigadas pela ANEEL a entregarem um plano de manejo da vegetação que existe no município. Por quê?
boa parte das quedas de energia são relacionadas a árvores que interferem na rede elétrica, né? Então, eles utilizam a nossa ferramenta para mapear quais são as árvores mais críticas, disparar as ordens de serviço para atualizarem, para executarem o serviço e deixar isso atualizado dentro do sistema, e inclusive para, com o tempo, acompanhar quais são as regiões que mais são afetadas por isso, quais são as regiões que são menos afetadas, até para entregar para as prefeituras um plano de, aqui seria interessante a gente ou fazer a supressão das árvores, ou então enterrar a rede elétrica. O fio, né? Então, fazer projetos um pouco diferenciados, que exigem um pouco mais de comprovação, porque vai trabalhar com licença ambiental, vai trabalhar com um projeto de investimento um pouco mais robusto. Porque vai depender do tipo de árvore também, algumas crescem muito rápido, exatamente, dá uma manutenção muito cara. E sem a digitalização desses dados, você não vai conseguir analisar isso. Não vai só chute. Exatamente. Exatamente. Que é muito dado, né? E o orçamento para trabalhar essas informações são coisas extremamente representativas, na casa de dezenas de milhões de reais por ano, porque fazer esse tipo de serviço é um serviço de risco, é um serviço que exige muita equipe trabalhando, né? Então, se a gente conseguir otimizar esforços para os locais de mais severidade, de mais risco, a gente consegue otimizar inclusive esses recursos, né? Trabalhar de uma forma mais eficiente. Ô Pedro, eu quero voltar uma coisa lá no começo, sobre a virada de vocês, não até a virada financeira, sustentabilidade e tal, mas a virada da validação do produto, né? Porque já pensamos no caminhão do lixo e tal, aí fomos quando é que vocês viram que, isso aqui acertamos a mão no produto, é isso que vai funcionar, ouvindo muita gente, testando, rodando e testando, como é que foi essa jornada até a confirmação? Legal. A gente teve muito apoio, tanto do ecossistema de Florianópolis, quanto de um programa de aceleração de empresas que aconteceu em São Paulo, na USP. E a gente se apoiou muito nessas mentorias, tá? A gente se apoiou muito em entender como que deveria ser feito validação de negócios, né? Porque muito mais do que produto, a gente tem que validar negócio. A gente entende a tecnologia como uma forma de resolver o nosso problema. Porque se a gente chegasse pro cliente e falasse, cliente, eu vou te entregar um planejamento. Ele vai pagar por aquele planejamento. Ele quer tirar esse problema dele no primeiro momento, né? E a partir dali a tecnologia vem como uma forma da gente entregar isso de uma forma mais barata do que aquele contrata hoje. Certo? Então, ou melhor, ou mais real para ele. Exatamente. Então, esse é o cerne do negócio como um todo. E como que a gente valida esse negócio, né? A gente seguiu uma metodologia de Stanford, se eu não estou enganado, que foi desenvolvida por um cara chamado Steve Blank. Ele fala, antes de você pensar em desenvolver o produto, você deveria conversar com no mínimo 100 pessoas. A gente não chegou a 100 por mês. Mas muita gente. A gente foi pesquisando, conversamos com 80 pessoas antes de fazer a primeira venda, né? E daí, a partir da primeira venda, a gente tem uma certa validação. Alguém está disposto a pagar por isso, né? E a partir dali, a gente entra num ciclo contínuo de melhoria desse produto, né? A gente vende hoje a solução como um SaaS. SaaS é Software as a Service, né? E em cima disso... Que significa o quê, o SaaS? Software como serviço. Né? Perfeito. É um software como serviço. É um serviço. Exatamente, ele paga uma mensalidade pra gente, tal qual vocês pagam para um iFood, por exemplo, o Clube iFood, no caso, né? O Clube do Uber. Qual que é o conceito que existe aqui? Frequentemente a gente está analisando oportunidades que existem nesse mercado e também está analisando a experiência desse usuário, os feedbacks que ele passa para que a gente otimize esse produto e entregue uma solução cada vez melhor. Então, a partir dali, eu não consigo dizer que o produto está validado, né? Eu entendo que já tem pessoas dispostas a pagar por ele, a gente começa a ter uma jornada de crescimento, porém, a gente sempre enxerga esse produto como uma ferramenta evolutiva para entregar cada vez mais valor. Isso é muito da essência da tecnologia e da inovação, né? Exatamente. Essa abertura para... Continuar esse ciclo para que, enfim, a empresa cresça, o mercado receba produtos melhores, enfim, a gente está entregando cada vez mais, né? Ô Pedro, e esse primeiro cliente aí, como é que foi essa história? Me conta um pouco esse storytelling aí de conquistar o primeiro contrato.
Bom, o primeiro cliente foi a Arteris, na BR-116, pega o finalzinho, o começo de Vacaria, até no centro São José dos Pinhais, ali, Curitiba. Certo. Eles... Cliente grande. Foi uma concessionária, né? E na época eles estavam bastante interessados em otimizar o processo de identificação de buracos, né? De defeitos de pavimento. E a partir dali eles nos contrataram, a gente fez essa entrega inicial era um aplicativo mesmo, em que ele acoplava ali no carro, conforme ele ia identificando os problemas, ele ia apertando um botãozinho, isso gerava uma planilha para ele, né? Eles gostaram bastante daquilo, eles conversaram com a gente sobre a barra de sensores também que a gente estava propondo e tal, que é um negócio muito sexy, digamos assim, né? Um negócio que chama atenção, essa barra de sensores, mas no final das contas eles estavam nos pedindo para que... O que é a barra de sensor? O que é? Era como se fosse um scanner da rodovia. Que lia o asfalto. Ia ler o asfalto para que e nos informar se ia ter buraco, se ia ter uma trincha, etc, né? Só que no final do dia eles estavam pedindo para a gente adicionar outras coisas nesse sistema e não dando tanta atenção para a barra de sensores. Sem contar que na época fazer aquela barra de sensores seria muito mais caro do que manter o botãozinho para eles seguirem esses levantamentos, né? Então a gente deu mais ênfase para essa virada para um sistema de gestão, onde a gente conseguiu incluir sinalização, onde a gente conseguiu incluir a parte de roçada da vegetação, onde a gente conseguiu incluir árvores com risco de acidente, né? E como é que vocês chegaram nessa primeira empresa? Batendo na porta, indicação, amigo? Eles foram entrevistados e daí perfeito. O processo era muito cara de pau mesmo. A gente achou na internet uma lista de todas as rodovias do Brasil, das concessões, e ligava, tentava achar a pessoa certa para conversar, entrevistava essa pessoa, perguntava quais que eram os problemas que mais tiravam o sono dela, né? E daí identificamos que esse era um dos problemas, fomos a oferecer uma solução para ele. E depois acabou comprando. Exatamente. E a jornada de pessoas, Pedro, me explica um pouco como surgiu e como vocês estão hoje em termos de pessoas nesse negócio. Nós começamos entre 4 sócios, né, 4 sócios fundadores, perfis bastante complementares, a gente enxerga hoje. Apesar de 3 serem engenheiros, eram 3 engenheiros com perfis diferentes. Assim, eu sou muito mais voltado para negócios do que para a parte técnica mesmo. Um deles era muito voltado para a parte de desenvolvimento de software, programação, etc. E o outro é uma pessoa muito técnica, operação, etc. Então foram 3 pessoas bastante complementares e faltava o vendedor, né? E daí eu encontrei esse vendedor em casa. Dentro de casa. Exatamente. O meu irmão, ele assumiu essa frente. De lá para cá... Sem vendedor não tem boa ideia. Isso é fundamental, a gente não tem como seguir sem ter alguém para fazer essa prática, né? E, de fato, os engenheiros não eram as melhores pessoas para fazer isso, não são até hoje. Bom, fizemos então esse time inicial, a gente começou. As primeiras contratações foram estagiários, a gente foi juntando o time, buscando pessoas de uma forma que... muito... hands-on, assim, ia lá na universidade, trazia pessoas que a gente já conhecia, etc. Fomos crescendo gradualmente, ano a ano a gente via a empresa aumentar faturamento, aumentar a equipe disponível e a gente reinvestia muito esse dinheiro para conseguir fazer a empresa crescer de fato, né? Hoje a gente está com aproximadamente aí 85 pessoas, algumas contratadas diretas, outras mais numa linha de consultores, né? Mas a gente está com 85 pessoas, já é bastante gente, com muita fome de continuar crescendo, né? A gente cresce hoje A sede de vocês é Florianópolis. Mas todo mundo opera remotamente. Todo mundo remoto. O único que vai para o escritório mais Caxias sou eu, assim. Então, a empresa, ela... Por que aconteceu isso, né? A gente trabalhava presencialmente, mas já com uma estrutura meio híbrida, ali de 2017 até 2020. A gente
como eram mais os sócios, não tinha muito essa cobrança, preciso que tu esteja no escritório, né? Então, era tranquilo, a gente se encontrava lá, fazia as coisas acontecerem. Mas na pandemia, a gente teve que todo mundo ir para casa, a gente não viu mais sentido na sala, devolvemos a sala. E viram que funcionou. E a gente começou a contratar gente de fora. Então a gente tirou a restrição Florianópolis dos nossos processos seletivos e passamos por 2 anos a contratar gente de Brasília, gente de São Paulo, gente de todos os lugares do Brasil. E basicamente quando acabou a pandemia ficou inviável de voltar para presencial. Não tinha mais como, a gente estava já ali na faixa de 35, 40 pessoas. Não tinha mais condição da gente trabalhar presencialmente. Fizemos algumas tentativas, mas não... Assim, a oportunidade que dava em a gente trazer gente geograficamente espacializada era muito maior do que as oportunidades que a gente tinha construindo as coisas ali juntos, né? Então, seguimos mantendo um escritório ativo, né, dentro de um coworking, mas a gente operacionalizou dessa forma. Da expansão do time, hoje é isso, né? 85 pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Espalhadas pelo Brasil e, assim, com uma vontade muito grande de seguir crescendo, né? Eu comentei antes, a gente tem crescido 50% ao ano, pelo menos, né? Em alguns anos até mais do que isso. E a ideia é que a gente consiga, de fato, melhorar uma taxa de crescimento gigantesca, né? Principalmente quando os números começam a ficar grandes, fica mais difícil de fazer essa taxa. Essa virada, essa aumentada. Então tem que lançar produto novo, tem que colocar mais gente para entendedores dos mercados novos que a gente está atuando, né? A gestão da empresa em si, desse tamanho todo, como qualquer empresa, né? Começa a gerar... A legislação facilita para startups, empresas de tecnologia, ou é meio tudo igual, Pedro? O que te parece? Eu acho que a legislação, ela tem certos caminhos que apoiam, tá? E posso citar eles, mas nada apoia tanto quanto um bom ecossistema de inovação, tá? Por exemplo, eu acho que programas estatais aí, né? Que existem em Santa Catarina, por exemplo, a Associação Catarinense de Tecnologia, o Sebrae, eles criam alguns programas de capacitação empreendedora que eles são muito mais valiosos do que os benefícios tributários, financeiros que existem dentro do... O cara tem que aprender a tocar uma empresa, criar, e o que isso significa. Exatamente, muito mais do que algum benefício tributário, algum benefício de crédito, né? Existem algumas linhas que apoiam nesse sentido, mas elas apoiam todos os empreendedores de forma geral, assim. Hoje a gente já tem uma cadeia ali, né, de MEI, Simples... E daí vai pro lucro presumido, lucro real, que já está meio que na linha. Existem algumas linhas de crédito tributário, como Lei do Bem, né? Em que a gente consegue otimizar recursos tributários investindo em inovação, mas também se aplicam para qualquer porte de empresa, né? Sim, então só isso nunca vai ser suficiente. Exatamente. A capacitação ela é muito mais importante do que necessariamente incentivos do governo. Assim. Pedro Fornari, CEO da Cartado. Obrigado, eu achei muito boa a nossa conversa. Conseguimos traduzir para a prática uma experiência de inovação que está atingindo esse sucesso todo. Mais sucesso ainda, portanto. Obrigado, Kleber. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.